Só coloca de novo a tabela pra gente poder falar do Vasco. Coloca a classificação pra gente. Aí, ó. É o seguinte, cara. Coritiba, difícil escapar. América, difícil escapar. Vasco, em viés de alta. Santos, se mantiver inclusive o Marcelo Fernandes, em viés de alta. Eu não acho que o Santos esteja rebaixado como muita gente está considerando. Bahia, acho que vai melhorar com o Rogério Ceni. Aí você olha, Goiás tem que ter time para ocupar esses lugares. Se a gente está imaginando que o Vasco vai escapar, que o Santos vai escapar, que o Bahia vai escapar, alguém tem que cair. Precisa de 2 aí. Goiás, Então, André, Corinthians, São Paulo, Inter. é aquilo que eu tinha falado há umas rodadas, que o Vasco tinha que focar no trabalho dele e que não importava quem ia cair no lugar dele. O Vasco tinha que se preocupar com ele, o Santos tinha que se preocupar com ele, que quem tá na zona não tem que ficar olhando pra cima nesse momento, lá nas últimas rodadas, beleza. Aí você seca ali o que tem chance. Mas agora, que ainda falta muito campeonato, a gente não sabe quem é que vai eventualmente entrar na zona se o time de fato conseguir emplacar uma boa sequência e escapar. A parada é essa, porque. E isso fica muito bem retratado, André, quando a gente olhava lá no levantamento do GE das probabilidades, né? Porque você vê o quê? Ah, probabilidade de permanecer na primeira divisão. Aí você vê que do Vasco e do Santos, por exemplo, era bem baixo, né? Tipo assim, 40, 50, em torno disso, né? E aí você olhava para os times que estão fora, todos com 80, por aí, ou para cima, 90. Só que, cara, é preciso entender o seguinte: é esse pouquinho, 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 um deles é provável que aconteça. Se você juntar esses pouquinhos aí, é que a gente não sabe qual. Mas é provável que um desses times acabe caindo. É uma coisa plausível e assim, o desenho atual indica que, muito provavelmente, alguém que nesse momento está fora vai entrar, André. A realidade é essa. Eu acho muito improvável que Vasco e Santos caiam. Eu acho que pelo menos um dos dois vai conseguir escapar. Eu acho que um dos dois vai conseguir escapar. Pelo menos. Quiçá os dois. Então, só que aí eu preciso colocar alguém no lugar, né? Ah, aí Eu você, sei. aí você O se vira. torcedor do Vasco, o torcedor do Santos, eles não estão nem aí com quem vai descer. Mas alguém tem que entrar no lugar. Eu gostaria de pensar que o Bahia vai se recuperar. Sou apaixonado pela Bahia, eu sou baiano de coração. Mas eu não sei se vai dar, porque tá todo mundo falando que Vasco e Santos podem escapar. Eu acho que o Vasco vai escapar. Eu acho que a situação é bem diferente, tá? Eu acho que é bem diferente. Eu acho que o Vasco tem muito mais chance de escapar nesse momento do que o Santos. Eu Assim, também acho. Eu também acho. Eu só acho que o Santos deu um passo importante, cara, para essa vitória contra o Bahia lá. Ela deu ao Santos um caminho. Fala, cara, tem aqui o Marcelo Fernandes. Chegaram os jogadores, ele vai saber fazer o suficiente para escapar. Se vai dar certo ou não, eu não sei, porque a gente também é meio que bipolar, né? Porque é, há 5 dias o Santos tinha caído. Aí ganhou um jogo fora. Não, não, agora escapou. E não é assim no futebol. A gente sabe e, que não é assim. e ainda vem a possível vinda do Carille, e aí, tipo assim, beleza, pô, mas será que só deu certo nesse jogo? Nesse triunfo contra o Bahia só que deu certo? Será que vai dar certo no médio prazo? Então, o Santos ainda tá vivendo uma situação de incógnita. O Vasco, hoje, a arrancada do Vasco é uma realidade. O Vasco com o Ramon Dias, e aí eu acho que é muito importante ressaltar isso, André, porque tem gente que vai falar, tá se iludindo porque goleou o Coritiba. Não, não é porque o Vasco goleou o Coritiba, a lanterna do campeonato, que o torcedor tá empolgado e que a gente tá apontando que o Vasco tá num viés de alta. O Vasco, desde as derrotas para Atlético Paranaense e Corinthians, a gente alertava. Tá havendo uma melhora no Vasco com a chegada de novos jogadores, com o trabalho do Ramon Dias.
Antes do Ramon Dias conquistar sua primeira vitória, a gente já apontava que o Vasco estava num caminho melhor. Então, não é porque ganhou do Lanterna. Não é isso. O ponto não é que o Vasco goleou o Lanterna. O ponto é, o Vasco voltou, depois de muito tempo, a jogar futebol. E tá ganhando. Assim, ó, só pra resumir, porque a gente precisa tocar que nós vamos falar da final da Copa do Brasil. Se Vasco, Santos e Bahia escaparem, tá? Caiu Goiás e mais um que ninguém tava imaginando cair nesse ano. Porque vai ter que ser o Corinthians, o São Paulo, o Inter, o Cruzeiro. Então, André, assim, eu não quero dar uma de... Não, eu tô olhando pra tabela. Eu não tô. não. Eu não tô fazendo. Eu não tô prevendo, não tô. O Cuiabá também tá nessa. É que eu vi que você não tinha citado o Cuiabá, eu vi, opa, tem que dar uma puxadinha aqui. O Cuiabá também tem que abrir o olho. É outro que tem que abrir o olho. Também. Porque Cara, o Cuiabá ele só não tá numa situação desesperadora porque ele teve uma sequência ali no meio ali do campeonato que ninguém esperava, emplacou várias vitórias e deu uma disparada. Mas olha só, que foi aqui, né? Foram 5 vitórias em 6 jogos. Mas assim, o Cuiabá é um que tem que... Teve até a brincadeira, né? Que a galera ficou falando, o Davidson entregou o segredo do Cuiabá. Calma, gente. Então, mas só pra gente... Eu sempre falo isso. No segundo turno do Campeonato Brasileiro acontecem coisas incríveis. Incríveis. Porque as pessoas olham... André, mas você tá sugerindo manipulação e tal. Não. Acontecem coisas incríveis mesmo. Porque, às vezes, o Lanterna... ele tem o último respiro antes de morrer, ganha do líder, tira pontos. Acontecem coisas incríveis. Então, hoje, inclusive, nem adianta ficar olhando muito pra tabela, tá? Olhar os futuros adversários. A tabela de fulano é mais fácil que a de Beltrano. Não é. É tudo dureza a partir de agora. Tudo dureza. E que festa maravilhosa ontem em São Januário, em Túlio. A volta do torcedor, o reencontro do torcedor com o Vasco em São Januário e uma grande goleada, implacável goleada do Vascão pra cima do Coritiba, hein? André, a gente sabe que o torcedor do Vasco ele sofreu e sofre há muitos anos, né? É um século muito complicado com alguns momentos, pequenos momentos ali de alívio, de alegria para o torcedor do Vasco. E aí, assim, quando a gente vê a torcida do Vasco fazendo essa festa, eu vejo muita gente falando, nossa, nem parece que tá na zona, não sei o quê, ganhou que título. Gente, vocês precisam entender uma coisa. Tem torcedor, tem torcida que encara o futebol de uma maneira um pouquinho diferente. Tá lá pelo clube. É claro que todo mundo quer ser campeão, é claro que todo mundo quer brigar lá em cima. Ainda mais quando o seu time é um time que já viveu isso, né? É diferente. Quando você torce para um time que nunca teve esse gostinho, você não sabe como é e você meio que não consegue nem imaginar essa questão. Quando você vive isso Você sonha, mas fica meio que... é uma relação diferente mesmo. Quando você vive isso e depois deixa de viver, a grande maioria não consegue ter essa relação de aproveitar as pequenas vitórias, né? Porque você fica saudoso, querendo lembrar da época que você era campeão e tudo mais. E, cara, falta muito. O Vasco ainda tá na zona, o Vasco ainda tem uma luta pela frente aí no campeonato que é complicadíssima, mas esse time, ele tá lutando, esse time tá jogando, e o torcedor olha hoje pro campo e fala, caraca, estamos bem representados, porque o torcedor ele não abandonou o clube nesse século aí, que é um século, em sua grande maioria, terrível. É claro que teve seus momentos que a torcida deu aquela, entre aspas, abandonada, saiu de um jogo mais cedo, ficou puto e vaiou. Tem vários momentos desse ao longo desses últimos anos. Mas o torcedor do Vasco, ele é um torcedor que apoia o seu time. Não importa se é na Série B, se é brigando pelo título, se é tentando sair da zona, ele tenta fazer a sua parte. E muitas vezes ele consegue. E ontem foi uma festa bem bonita. E foi legal, André, ver o seguinte, muitos jogadores desse time ainda não tinham vivido a experiência de ir a um jogo com torcida em São Januário. O próprio Ramon Dias não tinha vivido isso. Então, assim, foi muito legal também ver as reações dos jogadores. O Payet, por exemplo, quando acaba a partida, ele fica dando uma volta assim no estádio, batendo palma para a torcida. Foi um dia muito legal para o torcedor vascaíno
E aí eu falo aqui da minha experiência própria, eu vou a estádio há 300 anos, vou em todos os jogos que eu posso, e uma vez já falei aqui, né, já fui a centenas e centenas de jogos, não sei quantos, já perdi a conta, e, cara, foi um dia daqueles que você se diverte com o seu time, sabe? Por um momento você esquece que seu time tá na zona de rebaixamento, porque seu time tá goleando o adversário do outro lado. Não importa se o adversário é o Ibis ou é o Real Madrid, você simplesmente aproveita o momento. Eu acho também uma relação muito legal do torcedor do Vasco com o time. É um DNA da torcida, né? A torcida é, na sua grande parte, assim, tem a sua relação. E eu acho que é muito mais saudável quando você tem essa relação, porque é, você vai apoiar o seu time, você vai ver o seu time. Evidente que é muito melhor se o seu time ganha. Evidente que é muito melhor, mas você tá lá com o seu time mesmo no momento ruim, mesmo que. E André, Enfim. eu sei que nesse momento eu não tô vendo o chat por causa das telas, eu não eu teria que vou providenciar uma terceira tela para sempre conseguir ficar de olho. Mas eu sei que deve ter muita gente falando: "Ah, o Vasco tá na merda. Ah, o Vasco se apequenou", e não sei o quê. Gente, olha só, vocês têm que entender o seguinte, eu não sou representante da torcida, eu não falo em nome da torcida, mas eu posso falar o que eu penso. E eu acho que a maioria da torcida do Vasco pensa igual. Eu não tô nem aí pro que vocês pensam do Vasco. Eu não tô nem aí. O que me importa é simplesmente o Vasco pelo Vasco. Então, o objetivo do Vasco hoje é escapar da zona. E esse objetivo hoje, ele tá perto de ser. Ele tá perto de ser alcançado. O Vasco joga agora segunda-feira, vencendo o América, ele ultrapassa Santos, Bahia e Goiás numa tacada só. E, de quebra, dependendo aí do resultado do jogo de hoje, ainda cola ali no Corinthians, né? Então, assim, e eu falo com tranquilidade, André. Da parte de baixo da tabela hoje, o Vasco que vive o melhor momento disparado. Peraí. No Deixa eu só. Brasileirão. No Não, não, Brasileirão. não. Mas deixa eu te falar um negócio. Não é só na parte de baixo da tabela, não. De todos os times do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro, o Vasco é um dos que tá jogando mais bola nesse momento. É, a gente É, é só pra galera é, entender. A gente tá falando, galera, nesse universo aqui, ó. é. Ó, o Claro, Ramon. mas Ó, o cara sabe. olha só, pra galera entender. Eu tinha falado, né? Eu falei no início, porque tem gente que entra e sai, não sei o quê, na live e às vezes perde alguma coisa. A gente vem elogiando a melhora do Vasco desde aqui, ó. Derrotas para Atlético Paranaense e Corinthians, em que você já via uma melhora no desempenho da equipe, que o time já estava performando melhor. E aí veio a primeira vitória com o Ramon Dias, um empate fora de casa contra o adversário da parte de cima, uma vitória contra outro adversário complicado, uma derrota bem controversa, né? A gente já falou do lance polêmico do gol anulado e um jogo duro contra um adversário, um dos principais times do Brasil, um empate difícil contra o Bahia, agora a vitória num clássico difícil contra o Fluminense e agora uma goleada, um jogo, uma partida com áreas daquele áreas de show, né? Golaços, Sim. jogadas bem trabalhadas. Então, assim, a empolgação não é por causa da vitória somente contra contra o Coritiba. Não é isso. Não é isso. É isso. A galera entendeu, é a segunda melhor campanha do retorno, tal. Vamos ver se vai ser o suficiente para escapar. O primeiro turno foi muito ruim do Vasco da Gama.